Agora veja, eu comecei, você falou aí de processo físico, eu comecei a advogar ainda no tempo da máquina de escrever, não era a máquina de escrever e quando a gente errava, aí embolava a folha, jogava no lixo e começava tudo outra vez. Aí depois já veio a máquina com aquela fitinha corretora atrás, que você voltava e já era uma modernidade. Depois veio o computador. Eu comecei dando aula na época ainda do retroprojetor. A gente fazia transparência para colocar... Eu fiz transparência. Você fez transparência também? Eu fiz, não queria confessar, mas eu fiz. Pois é. E guardei. Guardei de recordação, teu. E você sabia que até outro dia, eu nem sei onde está, mas eu tinha um retroprojetor até outro dia, sabia que eu tinha um retroprojetor? Eu digo, isso aqui é peça mas de desapareceu? Museu. Guarde. Eu não sei onde está, porque eu lembro que a máquina, eu estava guardando a máquina de escrever, a gente mudou, minha mulher disse, vamos jogar esse negócio fora. Não! Eu não sei se o retroprojetor minha mulher já jogou fora ou se está guardado ainda em algum lugar, mas eu até outro dia eu tinha um retroprojetor, pra você ter ideia, né? Então, veja a evolução fantástica. E é claro que as relações do trabalho também vão evoluindo. Com a tecnologia, as relações do trabalho evoluem, elas mudam. A gente tem o trabalho em home office, a gente tem já teletrabalho, aplicativos, né? Trabalhador de aplicativo. Então percebe que como as relações do trabalho também vão evoluindo. E claro, aí a gente começa a pensar em novas relações de trabalho também. Né? As relações de trabalho têm que ser 100% CLT, elas podem ter outro método de contratação. Como é que você vê hoje esse avanço de aplicativos, de novas relações de trabalho? Como é que você vê isso, Cris, na sua trajetória aí profissional? Ótimo. Veja, eu acho que a maioria deseja, aceita, recebe a flexibilização, recebe a modernização, até porque a flexibilização, ela começou com a Constituição de 1988, né? Ali foi já lançada a flexibilização das relações de trabalho. A gente tem que ter amadurecimento para reconhecer a modernização dos novos contratos de trabalho, ok, mas o que não se deseja, o que não se pode aceitar é a precarização das relações de trabalho, né? Que são coisas completamente diferentes. Então, flexibilização, no seu sentido de permitir ali regras mais flexíveis, mas sem o direito do trabalho se descuidar, onde existe relação de emprego. A modernização, por conta mesmo da tecnologia, né, que entrou com toda a força nas relações de trabalho. Óbvio que mudanças iriam existir, como estão existindo, ok, mas espera aí, o que não se pode admitir, e isso eu tenho certeza que por todos e todas que participam do sistema da Justiça do Trabalho, é a precarização, porque não é bom para ninguém, nem para a categoria, nem para a classe trabalhadora e nem para a categoria econômica. Não é? O que se deseja é um equilíbrio entre a livre iniciativa e o trabalho humano. Está lá na Constituição Federal. Eu acho que isso diz muito, esse fundamento da República Federativa do Brasil, ali no artigo 1º, diz muito. É o que se deseja, esse equilíbrio entre classes e jamais precarizar as relações de trabalho, não demonizar a relação de emprego, que esse é o receio que se tem também, né? É na relação de emprego que você tem determinadas garantias trabalhistas, você não encontra em outro tipo de relação. Então isso vai depender de cada uma de nós diante dos nossos propósitos de vida. Mas se meu propósito é ter uma relação mais tranquila, com um salário por mês, ter férias, 13º, eu posso encontrar isso no regime seletista, numa relação de emprego. Se eu estou disposta a ser uma trabalhadora autônoma, agora autônoma mesmo, não é uma relação de autônoma, né? Sendo mascarado aí para mascarar uma relação de emprego. Então, o que se deseja é que, de fato, aconteça aquilo para as quais
para o que as partes se propõem. Ou seja, não existir precarização das relações de trabalho. E aí está tudo bem. E a sociedade também tem que ficar muito atenta, muito alerta a tudo isso. Cris, como é que você vê? Porque são dois pilares também aqui, tá? De um lado a gente tem os direitos fundamentais do trabalhador, ok? Que tem que ser protegidos, a gente tem aqui os direitos fundamentais do trabalhador. E a gente também tem aqui do outro lado a liberdade econômica, a livre iniciativa, a liberdade econômica. Como é que você vê a conciliação desses pilares? Eu vejo a conciliação desses pilares muito através da relação coletiva de trabalho. Esse equilíbrio, ele tem uma força também muito grande, né? Nessa relação coletiva. É preciso que se valorize mais o direito coletivo do trabalho. Nesta visão de equilíbrio entre as classes, na busca desse equilíbrio da livre iniciativa e do trabalho humano. Então, é preciso que haja essa valorização do movimento sindical, valorização da relação coletiva de trabalho, não é? Porque lá existe, inclusive, uma autonomia que a lei permite, que a lei autoriza, que não existe na relação individual. Não é? Na relação entre trabalhador e empregador, não há uma autonomia como há a permissão na relação coletiva. E é necessário que não haja realmente essa autonomia, é necessário que haja a proteção à parte mais vulnerável, né, que é o trabalhador. Então, eu acredito muito dentro do direito sindical esse equilíbrio. Eu acho que os sindicatos têm um papel muito importante. E outra coisa, Cris, acho que você está corretíssima, concordo com você plenamente. Outra coisa que tem que ser observado também, acho que isso também, a justiça do trabalho precisa observar, os julgadores, quando julgam um processo, precisam observar, é o seguinte: a relação empregatícia, né, aquela relação empregado-empregador, obviamente você tem aqui a garantia, mas quem mais emprega no Brasil é o pequeno empregador, aquele microempreendedor, às vezes é o cara que está ali junto com o empregado lutando para fazer a feira no final de semana. Você falou em relações coletivas, aí vem um outro viés. A mesma convenção coletiva que se aplica ao Walmart ou aos grandes grupos econômicos vai se aplicar ao mercadinho lá da ponta da rua, tá? Como é que a gente concilia isso, Cris? Pois é, aí é que tá, tem o acordo coletivo de trabalho, essa é a convenção, mas o acordo é para seu José do mercadinho ir no sindicato e negociar com o sindicato e dizer: olha, sindicato, eu não tenho mesma força, né, que um Walmart, não, eu preciso sentar aqui e a gente tem que negociar de acordo com minhas condições. Você está vendo como a gente precisa valorizar o direito coletivo, porque existe a saída, inclusive para o empregador também. O direito sindical, ele é importante também e muito para a categoria econômica. Então, o mercadinho de seu José pode buscar o sindicato e adequar, através de um acordo coletivo, as condições à sua realidade. E você fala uma coisa muito bem, eu falo isso em sala de aula, eu digo: vocês imaginem que uma convenção coletiva de trabalho tem uma abrangência desde a grande empresa, que faz parte daquela categoria econômica, até até a grande loja, até aquela loja pequenininha. Aquela quitandinha, como diz lá na minha terra interior, a quitandinha. Exatamente. Mas aí é que é preciso a gente colocar em pauta, dar esse destaque, porque a quitandazinha pode ir lá no sindicato e dizer: vamos no sindicato, eu tenho que negociar aqui, eu não suporto a convenção coletiva. E aí começa a negociação coletiva de trabalho. Olha a relação coletiva sendo o equilíbrio, não é? Trazendo de volta esse equilíbrio, porque a quitanda não vai poder fazer isso diretamente com seus trabalhadores, porque as forças são diferentes. Então ela tem que buscar o sindicato para ter força igual.